A nossa igreja ela tem por prática essa ideia de mensagem em série. Nós entendemos que todo o conselho de Deus precisa ser explanado, explicado para o povo de Deus. Então abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Tiago, capítulo 4, hoje apenas esses dois versículos, versículo 11 e 12, mas são versículos muito profundos e desafiador, e também confronta com certeza o nosso coração. Eu conto com as orações dos irmãos também, por minha esposa, meu sogro, foram a Teresina hoje. Essa semana tem alguns exames do meu sogro, exames que requerem atenção, cuidado, e claro, que a vontade do nosso Deus seja feita. Amém, irmãos? Tiago 4, 11 e 12 diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, pedimos ao Senhor que nos abençoe por meio da Tua Palavra, que o Senhor nos dê sempre a mansidão, o amor, a compaixão, à medida que ensinarmos os ensinos do Senhor para o nosso coração e o coração de todo o Teu povo. É o que pedimos nessa noite em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, obrigado. Na mensagem de domingo passado, você não estava, mas depois você quiser pode acompanhar, rever lá no YouTube da nossa igreja. Paulo, aliás, Tiago, ao se dirigir daquela forma, de forma tão dura, aparentemente tão forte, mas ele mostra ali nos versos anteriores que ele está falando para pessoas que não são perfeitas. Ele está dizendo: irmãos, vocês não são perfeitos, vocês têm lutas, vocês têm dificuldades, vocês têm um coração difícil como eu também tenho. Então nós precisamos todos os dias buscar sempre nos submeter a Deus. Precisamos sempre estar em humildade, buscando a vontade de Deus, nos arrependendo dos nossos pecados, nos arrependendo dos nossos maus pensamentos, das nossas palavras que muitas vezes são mal colocadas, das nossas ações que são bem duras às vezes. E a partir de agora, do versículo 11 até o capítulo 4, versículo 15, Tiago ele vai mostrar para nós, eu quero que você preste bem atenção nisso aqui, o que é realmente um coração arrependido. O que Tiago vai mostrar para mim, para você, ele diz: olha, eu já falei com vocês, que vocês, todos nós somos imperfeitos, nós temos dificuldades, mas a orientação bíblica é que você busque cada dia melhorar, que você busque cada dia arrependimento. Agora Tiago vai mostrar de termo mais prático o que é um coração arrependido. Ele vai falar aqui de evidências desse coração, e ele vai dividir em várias seções, e a primeira é essa, que é em relação ao controle da língua. Ele vai falar, ele já falou isso no início, mas agora nesses dois versículos ele vai dar uma ênfase de nós buscarmos o controle da língua, de buscar a sabedoria de Deus em relação à nossa língua para com o próximo. Por isso o tema de hoje é esse aí, o pecado da fofoca. Por que é pecado a fofoca? No versículo 11 nós temos a primeira lição, que é pecado contra a lei de Deus. O texto diz: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei. Tiago ele retorna aqui aos pecados, da língua, aplicando o seu argumento para o quê? Para os problemas que correm risco de destruir a igreja. Tiago vai falar que esse problema da fofoca, ele pode causar uma grande destruição na comunidade cristã. E é interessante, irmãos, que é um assunto assim tão duro, tão áspero, mas veja como é que Tiago começa. Ele diz assim: meus irmãos, diferente do texto anterior que ele chama de adúlteros, e aqui ele fala: meus irmãos,
eu quero conversar com vocês sobre esse assunto, que eu sei que é difícil eu tratar isso, mas você precisa prestar atenção no que é que vocês estão fazendo, porque a fofoca, ela vai destruir a comunidade. E esse tipo de linguagem aqui que o Tiago usa em relação à língua, a falar mal do outro, é a ideia de calúnia, falatório, fofoca mesmo, zombaria, divulgar boatos, que você não sabe, fica divulgando boatos, é a ideia de difamar a imagem da pessoa, é o desejo no coração de destruir de fato a reputação de alguém e se voltar contra ela. É alguém que acaba, claro, de passar. E é interessante que a ideia de Tiago é como aquele grupo de pessoas que fica aqui conversando, e quando passa alguém mal, a pessoa passa, já vira e começa a falar dela ou dele com um tom de condenação, com um tom de perjúrio, e claro, correndo o risco aí de desacreditar aquilo que a pessoa disse no versículo 10 aqui de Tiago, do capítulo 4, onde diz: humilhai-vos perante o Senhor. O que Tiago está dizendo, irmão, se vocês de fato se humilharam perante o Senhor, por que vocês continuam com fofoca? Então ele está querendo mostrar um coração arrependido, um coração que se humilha diante do Senhor. Ele luta para controlar a sua língua e parar com a fofoca, espalhar boatos. E Tiago vai mostrar aqui que quem julga é alguém que coloca sobre si o direito de sentenciar a pessoa. É como se Tiago estivesse dizendo assim: irmãos, olha, quando você julga uma pessoa, condena ela, você está dizendo assim: Deus, sai do teu trono que eu vou tomar o lugar agora, é comigo. É mais ou menos isso que Tiago está dizendo. Quando você julga alguém, quando você condena alguém, Tiago está dizendo: você está tirando Deus do trono e está se colocando no lugar dele. É isso que ele fala no versículo 11. E quando Tiago se dirige a esses irmãos, talvez esses irmãos achavam que estavam progredindo, né? Porque a gente tem a mania de achar que nós somos espirituais até demais. Ah, pastor, eu oro tanto, não sei o quê, irmão, não sei o quê. E Tiago diz assim: olha, irmãos, calma. Engraçado que vocês dizem que se humilharam perante o Senhor, engraçado que vocês dizem que estão arrependidos e continuam com fofoca, não faz sentido. Como é que vocês dizem que tem vida de oração, de santificação em casa, e vocês continuam com a fofoca? Vocês estão tirando Deus do trono e se colocando no lugar dele? Irmãos, aqui tem aplicação para nós. Nós temos que admitir que entre nós ainda persistem deficiências. Dentro de nós como igreja ainda existem dificuldades. Podemos até nos perguntar como é que um ser humano, inclusive um crente gosta tanto de dizer e ouvir maldades sobre os outros. Nós colocamos os outros como pano de fundo escuro do qual nós queremos ter destaque da nossa vida e destruir o outro. Nós temos deficiências ainda. E Tiago está dizendo: vocês precisam tratar isso aqui. Se vocês não estão andando assim, é porque o coração de vocês ainda não estão arrependidos, de fato. Irmãos, nós podemos ouvir várias orientações de Tiago. Nós já ouvimos grandes pregações até aqui do livro de Tiago. Mas entenda uma coisa: essas nossas deficiências, elas não vão mudar no estralar de dedos. Não é um culto que vai mudar a sua vida por completo. Talvez mude, amém, se acontecer isso. Mas o que Tiago está querendo mostrar para nós é que há um processo. Há um processo, e quando se fala da língua, é difícil. Tiago fala sobre isso, no capítulo 3. O propósito de Tiago, irmãos, é dizer: continue lutando, analisando o coração de vocês. Por isso que em Filipenses capítulo 3, Paulo diz assim: não me canso de falar as mesmas coisas para vocês. Às vezes é necessário você falar, continuar insistindo para que você e eu venhamos a melhorar. Essa ideia que nós temos, nós somos pai, você que é mãe, diz assim: menina, eu só te falo essa vez. Mentira, vai falar de novo, porque ele vai fazer de novo. É gente, é um ser humano caído. Assim também é o Pai com a nossa vida, o Pai Celestial.
Ele colocou as Escrituras para orientar você todos os dias. Muitas vezes o mesmo texto, muitas vezes o mesmo erro, para que você entenda que precisa do cuidado dele, do auxílio dele, da força dele para vencer as tentações. O capítulo 2, versículo 1 ao 13, Tiago, ele fala que os irmãos estavam discriminando uns aos outros. O capítulo 3, versículo 1 ao 12, Tiago fala sobre a língua e agora retorna aqui. Olha o que diz o versículo 11 aí na parte final, ó. Quem fala contra o seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Você se coloca como um juiz dele. E Tiago está dizendo, oh, irmãos, está difícil, porque só existe um juiz. E julgar aqui do texto, irmãos, é a ideia de separar. É a ideia de você pegar, na sua cabeça é assim, na cabeça humana de alguém que julga. O Tiago está querendo dizer. É você, ó, essa pessoa aqui, ela não pode fazer parte desse grupo, ela vai ficar aqui. Ela não vai para o céu, ela tem que ficar bem aqui. É essa a ideia do texto de julgar. Você está sendo juiz, você está dando a sentença, você está batendo o martelo, e nós não somos juiz. E entendo que Tiago está falando aqui, não é o que Jesus estava ensinando lá no capítulo 13 de Mateus, quando ele diz assim, olha, não julgueis antes do tempo. Antes de você julgar alguém ou tirar o cisco do outro, tire a trava do seu. Não é isso que Tiago está falando. O que Jesus está dizendo lá para a gente avaliar nós. É a questão do julgar da hipocrisia. É você corrigir o seu erro e depois ajudar o seu irmão. O que Tiago está dizendo aqui é diferente. Ele está dizendo, irmão, você está julgando em que sentido? Você está julgando dando a sentença, separando já. Esse aqui não tem mais jeito. Acabou. Como? Se ele está vivo. Como é que ele não tem jeito, irmão? Como é que ele não tem jeito, meu irmão? Ele tem jeito sim. Se ele está vivo, ainda tem jeito, ainda tem esperança para ele. Porque o Jesus que ressuscitou ainda está de pé ao lado do Pai e intercede pelo seu povo. O que Tiago está querendo mostrar para esses irmãos é que é tempo de um cuidado pastoral, com paciência, com amor, de perseverar com o irmão fraco, com o irmão que cai. Tiago diz, não batam o martelo agora, não é a hora, não chegou o tempo. Quem vai bater o martelo, ovelha para um lado e bode para o outro, é o Senhor Jesus quando Ele voltar. Não é você que vai bater o martelo agora. Agora me permita aplicar uma coisa para que você não interprete mal essa parte, Tiago. Tiago não está dizendo, entenda isso, Tiago não está dizendo que para nós não admoestar uns aos outros. Tiago não está dizendo para a gente não corrigir uns aos outros. Não é isso que ele está dizendo. Pelo contrário, vocês têm que corrigir. Julgar aqui no texto envolve olhar para a pessoa, se sentir acima dela e apontar suas falhas e querer que ela se arrebente mais ainda. Essa é a ideia de Tiago. Mas a ideia bíblica maior para nós não é julgar, é orientar, é admoestar. Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Quando alguém está falho, Paulo está dizendo, casando aqui com Tiago, que nós devemos orientar esse irmão em amor, em mansidão, paciência, chorar muitas vezes, para que ele venha a ser restaurado. E não bater o martelo, acabou para ele, ele não tem mais jeito, ele tem jeito sim. Hebreus 3:13 diz assim: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então a orientação bíblica e a orientação, claro, aqui específica de Tiago, é para você não julgar, não é para você condenar, porque você não é o juiz, você não estabeleceu as leis, quem fez isso foi o Senhor. Tiago, ele é fraterno com esses irmãos, mesmo esses irmãos estando falhos, com confusão de... Parece que essas igrejas aqui, interessante, você que estava na primeira pregação, que eram igrejas
vários lugares, essa carta foi uma carta ali circular, mas parece que era um problema comum naquelas igrejas, o problema da comunicação, a falta de sabedoria nos relacionamentos, dentro da igreja, fora da igreja, enfim. E Tiago bate muito forte nisso aqui, ele diz: irmãos, voltem, se arrependam. Um coração arrependido, ele controla a sua língua, ele vai usar a língua para conduzir o irmão ao arrependimento, ele vai usar a sua língua para orar pelo seu irmão, para corrigir em amor, em cuidar dele. Essa é a orientação da palavra de Deus. Mas nós temos a segunda lição do texto. Hoje são duas lições para nós. O versículo 12: o pecado da fofoca é pecado contra o caráter de Deus. Olha o texto aí, ó. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? A questão aqui não é, Tiago está dizendo: olha, irmãos, não é apenas a lei. Quando você tem essa vida de fofoca, de espalhar boatos e causar confusão na vida das pessoas, você não está apenas se colocando como destruindo o princípio da lei, mas você está indo contra o próprio caráter de Deus. O caráter de Deus está em jogo aqui. Tiago dá uma ênfase que existe só um legislador, só um juiz. Nós não temos essa autoridade de tirar ele do trono e nos colocar no trono. Tiago está dizendo que vocês, além de estar ignorando a lei de Deus, vocês estão substituindo Deus. É duro isso. É duro. É complicado demais, é muito doloroso. Eu tive um professor e ele, brincando lá, falando de a filhinha dele, que era pequena, uns 6 anos, aí ele mandava fazer uma coisa, ela dizia assim: papai, por que você mandou fazer? Por que eu tenho que fazer? Porque eu sou teu pai. Porque eu que mando em ti, não é tu que manda em mim. Às vezes, por que Deus tem que fazer isso aqui? Porque eu sou teu pai, foi eu que criei as leis. Não inverta as coisas, não tire Deus do trono, coloque-se no seu lugar. Quando nós fazemos fofoca, nós estamos invadindo o território reservado que é só para Deus. Só Deus julga, só Deus é juiz. Salmo 94, verso 2 diz assim: levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que merecem. Deus é supremo e um supremo juiz, e o texto diz aí em Tiago, capaz de salvar e destruir. E esse salvar e destruir do texto aqui é a alma. A Bíblia diz, por exemplo, em Lucas 19:10: pois o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Deus é o único juiz, você não, irmão. Então procure analisar a sua fala. E quando bota juiz aqui no texto de Tiago, é alguém que estabeleceu as leis. Não foi nós que estabelecemos os 10 mandamentos, mas foi o Senhor. Foi o Senhor. Legislador, porque Ele é soberano, único, perfeito. Irmãos, aqueles que se arrependeram e se submeteram inteiramente a Deus serão salvos. Enquanto aqueles que continuarem em sua rebelião arrogante, a Bíblia diz que serão destruídos. Porque o texto diz: o Senhor que salva, o Senhor também destrói. Romanos 2, versículo 1 diz assim: mas quem é você para julgar o seu próximo? Vocês não são juízes. O que é que Tiago está dizendo nesses versículos 11 e 12, querido irmão? Quando você e eu caluniamos os nossos irmãos, ou o próximo, qualquer pessoa, nós não estamos apenas contra essas pessoas, mas nós estamos contra Deus e contra a sua lei. Você pensa que fica tão contente quando machuca a pessoa, que você foi vitorioso naquela briga que você tinha, mas entenda que você está machucando, não é só o outro, está machucando aquele que está no trono. E Deus é um ser que tem sentimentos, não como o nosso, claro, não como o nosso, mas se você observar o papel do Espírito Santo, você observa lá em Efésios 4, diz que ele se entristece.
E tem uma lista para trás do que ele se entristece: da mentira, do roubo, da fofoca, e uma série de coisas, da idolatria, sabe? E o Espírito Santo se entristece. Então, quando você zomba do seu irmão, quando você procura machucar de forma proposital, você está machucando Deus também. E a razão aqui que Tiago fala, irmãos, apresenta um contraste entre Deus e o homem. Tiago explora essa diferença. Ele diz: olha, vocês não são juiz, mas Deus é o único juiz. Vocês são criaturas, mas Ele é o Criador. Nós não podemos julgar e condenar a pessoa, mas Ele pode. Olha a diferença. Quando nós julgamos ou condenamos o nosso irmão, nós estamos querendo assumir o lugar dele. Tiago ainda diz que a salvação e a perdição pertencem somente a Ele. Eu acho que Tiago, eu entendo que Tiago está dizendo aquilo que Jesus falou em Mateus 10, 28. Ele diz assim: olha, não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ele tem poder, nós não. Jesus é forte isso aqui. E Tiago dá essa ênfase: você não tem essa autoridade de julgar a pessoa, dizer que ela não tem mais jeito, que ela não tem mais solução na vida dela. Ela tem, porque existe um Deus que é misericordioso e compassivo. Então, queridos irmãos, eu gostaria de concluir trazendo algumas aplicações práticas para nós. Primeiro, você que já foi vítima de fofoca, você que já foi vítima de boatos, seu coração está destruído, acabado, e você olha para a pessoa e diz: essa pessoa nunca vai me pedir perdão, ela nunca vai ter a coragem de chegar para mim. Talvez não, mas não fique com isso no seu coração. Apegue-se a Cristo Jesus, que perdoa, que te dá paz, que te dá alegria, que te julga da maneira correta. Se você está errado, Ele corrige você por meio da palavra dEle. Se você estava com a razão, Ele vai te dar consolo diante dessa acusação que estão fazendo contra você. Descanse no Senhor. Não procure revidar, não procure ir atrás. Descansa. Pode falar o que falar de você, mas tem alguém que conhece a tua vida por completo. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo, por sermos salvos em Jesus, nós como irmãos, como crentes, nós precisamos amar o nosso próximo. Não fazendo julgamentos, não condenando eles, mas conduzindo eles ao Evangelho de Jesus, levando eles ao arrependimento. E Tiago vai falar lá no final do seu capítulo, no capítulo 5, quando você ganha uma alma, quando você leva aquele irmão para o arrependimento, você salvou ele. O propósito nosso é salvar essas pessoas por meio da pregação do Evangelho. Esse pecado, irmão, da fofoca é nada menos do que tomar o lugar do nosso Deus. Um Deus que é supremo, um Deus que criou as leis e sabe julgar de forma correta e reta. Por isso, querido irmão, ame o seu próximo. Não seja arrogante, prepotente e querer passar por cima dele. Sabe quem foi que fez isso? Sabe quem foi que subiu a arrogância? Sabe quem foi que quis ser melhor do que Deus, se colocar no lugar de Deus? Lúcifer, o próprio diabo. Então, quando nós fazemos isso, querendo assumir o lugar de Deus, nós estamos querendo assumir o papel daquele ser terrível. Terceiro, nós estamos no mês que nós chamamos o mês da Reforma Protestante. E nós confessamos e cremos nos 5 solas. Nós dessa igreja acreditamos somente nas Escrituras. Nós acreditamos somente na graça de Deus. Nós cremos somente a fé. Nós cremos somente em Cristo. Nós cremos que somente a Deus deve ser a glória. E Tiago diz aqui que há apenas um juiz, aquele que salva e destrói. A sua salvação, a nossa salvação, é somente porque Deus idealizou o plano perfeito. Jesus aplicou esse plano na cruz do Calvário e o Espírito Santo aplicou ele na nossa vida. Nós cremos assim. Você só é salvo por causa do Senhor, porque Ele ofereceu o seu próprio Filho numa cruz, e porque o Espírito Santo revelou a você que você precisa e necessita de arrependimento. Qual é a nossa parte, pastor? Recebê-lo.
Qual é a nossa parte, pastor? Reconhecer que somos pequenos. Qual é a nossa parte, pastor? Nos arrepender dos nossos pecados. E isso não é contraditório à soberania de Deus e à sua salvação. Casa uma coisa com a outra. Olha o que diz João 6,37: todo que o Pai me der, me dá, virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Olha o que diz Paulo em Efésios 1, do 3 ao 6: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Louvado seja Deus pela nossa salvação. Aqui cai por terra todo orgulho. Aqui devia cair por terra toda a soberba de querer ser mais do que o outro, porque diante da cruz nós somos um só. Diante da cruz de Cristo nós somos irmãos, irmãos de uma família comprada e remida pelo sangue de Jesus. Você que veio essa noite, eu quero dizer para você também, meu amigo, eu não sei qual família você tem andado, se as pessoas têm te machucado, tem uma família que te ama, e a família do Senhor Jesus. Pastor, e a família é perfeita? Não. Pastor, quando eu chegar aqui e me render a Cristo, vai parar as confusões, as doenças? Não, vai ter mais confusão. Desculpa lhe dizer. Vou ficar mais rico? Talvez não, até mais pobre. O que é que eu vou fazer aqui, pastor? Você vai somar com a gente, para lutar um pelo outro, lutar contra o pecado, por meio da graça de Deus, celebrar o Senhor, cantar como Deus é bom. Apesar das nossas falhas, nós temos uma comunhão perfeita. Essa comunhão é feita pelo sangue de Jesus. Os homens do passado, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, homens tiveram rixas, brigas, por causa do Evangelho, pelo bem do Evangelho, mas se perdoavam, se amavam. Porque, irmãos, se nós entendemos o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus, que Ele nos livrou da ira de Deus, nós também entendemos que esse perdão deve ser estendido ao meu irmão. Se Deus lhe perdoou, perdoe também o seu irmão. E pare, se você tem essa vida de fofoca, de levantar boatos, pare com isso. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Depois a gente vai cantar esse louvor novamente, bondade de Deus. Pai querido, obrigado, Deus. Estamos fechando, digamos, mais uma lacuna aqui, texto de Tiago. Estamos chegando no final de uma perícope grande. Nós te louvamos por isso. E hoje Tiago apenas ele reafirma o seu ensino, de nós termos sabedoria e tomar cuidado com a nossa língua, não fazer dela um instrumento de destruição de vidas, mas que a nossa língua seja um instrumento de bênçãos, de edificar as pessoas, de trazer alegria, fortalecimento, repreensões também em amor, para que o propósito final seja a edificação de cada um de nós, é a glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Abençoa todos que estão aqui. Abençoa a vida espiritual, a vida física dessas pessoas, a vida emocional, suas famílias, com a Tua graça, com o Teu amor. O Senhor é um Deus muito bom, maravilhoso. Nós só temos que Te agradecer por tudo. E nós agradecemos hoje não pelo que nós não temos, mas pelo que nós já temos. Nós temos o ar que o Senhor nos deu para respirarmos, para cantar ao Senhor. Nós temos o dom da vida, nós temos a vida eterna, nós temos uma família espiritual, nós temos uma esperança do reino futuro, os novos céus e a nova terra. Isso nos dá prazer de cantar, de celebrar e dizer: como Tu és bom, Senhor. Obrigado, Pai. Nós Te louvamos por tudo e agradecidos nós estamos
Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Faça desse louvor a sua oração. Som, oi. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Cantemos. És
eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Essa semana a gente vai continuar a programação normal. Terça-feira nós temos a oração das senhoras aqui. Quarta-feira, culto de doutrina, tá bom? Final de semana, escola bíblica e o culto de louvor ao nosso Deus à noite, tá bom? Você é bem-vindo. Quer mais informações da nossa igreja, nos procure. Quer estudo bíblico, também nos procure, tá bom? Mês que vem, se Deus permitir, nós vamos estar aí batizando algumas pessoas que passaram pelo discipulado. Já estamos quase aí encontrando um local agradável. Provavelmente vai ser na nossa cidade mesmo, tá bom? Vai ser um ambiente de piscina, lazer, churrasco, tá bom? Por conta dos novos membros. Se alegraram, né, rapaz? Primeira vez que eu vejo a pessoa ficar alegre, porque vai dar um churrasco com nós, né? Meus irmãos, Deus abençoe, tenha uma ótima semana, tá bom? Na presença do Senhor. Continue orando uns pelos outros, encorajando uns aos outros, no amor e na fé de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe e tenha uma ótima noite.